Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vocês sabem quem é o diabo? Vocês sabem como ele é? Como ele se apresenta? Alguém aí já viu o diabo? Vocês já viram o diabo? Eu nunca vi. E eu nem quero ver. Talvez a gente já tenha visto em alguns filmes, né, algumas representações do diabo, né? Geralmente o diabo ele é representado por um monstro bem feio, com chifres bem longos, uma pessoa de aparência vermelha às vezes, né? Eu procurei algumas imagens na internet para ter uma ideia, né? E é sempre assim, uma pessoa bem feia, uma aparência bem má, assim, com chifres e às vezes com rabo e asas. A verdade é que nós não sabemos como o diabo é, a sua aparência física, mesmo porque ele não tem aparência física. Ele é um anjo, e os anjos são seres espirituais. Por mais que alguns anjos tiveram contato com seres humanos, vocês devem lembrar de alguns anjos que tiveram contato com seres humanos, não lembram? Espero que não seja agora recentemente, mas que seja dos casos que a gente conhece na Bíblia. Um anjo que falou com Maria, por exemplo, um sonho. Um anjo que falou com José. Anjos que Abraão recebeu em casa. E alguns outros anjos que aparecem na Bíblia. Anjos irão aparecer lá no Apocalipse, tocando trombeta e abrindo selos de livros e tudo mais. Mas a verdade é que eles são seres espirituais e nós não sabemos qual é a sua forma física. Eles não têm um corpo. Mas Satanás, o diabo, pode chamar Satanás ou o diabo, a Bíblia chama ele dessas duas palavras. Satanás esteve presente desde o começo da criação. Vocês lembram que forma que ele tomou? Lembram? A serpente. Pois é. E lá no final das coisas, ele também será chamado de a grande serpente. Olha só, lá no começo de tudo ele estava lá se disfarçando como uma serpente. E no final de tudo ele estará lá como uma grande serpente para enganar as nações. Mas nós conhecemos o diabo por aquilo que a Bíblia nos revela, como ele é. E tem o texto que nós vamos estudar hoje lá em Provérbios 6, deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios 6, fala de uma pessoa muito má. Essa pessoa é tão má, que até parece o diabo. Olha só, abre aí a sua Bíblia em Provérbios 6 e você vai ver essa pessoa, ela tem até um apelido, sabia? Tem até um apelido essa pessoa. Você tem um apelido? Eu espero que o apelido que você tenha seja um apelido bom. Seja algo que você é conhecido porque você é bom. Então abra aí em Provérbios e veja o apelido dessa pessoa que é má. Provérbios 6, vocês sabem onde nós estamos. Provérbios 6, a partir do versículo 12. Provérbios 6, 12. Olha só como é chamado esse homem mau, perverso, cruel, vil. O homem de Belial. O homem de Belial? O que significa um homem de Belial? Belial era um deus daquela época, mau, perverso, ruim, que fazia, era um deus não, um ídolo, né? Que Deus só há um ídolo naquela época que nem Belzebu. Já ouviram falar de Belzebu, o senhor das moscas? Então, Belial era esse daí, era primo de Belzebu. E aqui é chamado o homem de Belial. É como se estivesse chamando o filho do diabo. Filho do diabo? O diabo tem filhos? Sabia que o diabo tem filhos? Sim. É claro, não são filhos que nasceram no diabo, porque o diabo, mais uma vez, é um anjo. E os anjos não casam e não se dão em casamento. E não têm filhos. Os anjos foram criados por Deus. Mas, quando a Bíblia fala dos filhos do diabo, são pessoas que fazem coisas iguais ao diabo. O apóstolo João fala isso lá na sua carta. Os filhos do diabo são conhecidos por suas obras.
Quando a Rebeca está aqui em casa, nós conversamos e ela às vezes mente. E eu, para chamar a curiosidade dela e dar uma atenção maior à minha exortação, sabe o que eu falo? Falo: filha, você está mentindo? Você quer ser filha do diabo? Porque o que você está fazendo é o diabo que faz. A Bíblia chama o diabo, lá em João 8,44, de pai da mentira. E quem faz as coisas que o diabo faz, segundo a própria Bíblia, é filho do diabo. Ela fica assustada e fala: não quero ser filha do diabo. E eu falo: é melhor ser filha de Deus, não é? É. Então não minta, não faça as coisas que o diabo faz. E olha só como é esse homem aqui, o homem de Belial. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Na sua boca há coisas más. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Existem duas características aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que estão nesses versículos aqui, que são características próprias do diabo. Entendam bem, esse texto não está falando do diabo, mas como está falando de perversidade, um homem muito perverso, não tem como não lembrarmos do maior perverso de todos, vamos dizer assim, que é Satanás. Então, quero chamar a atenção de vocês para duas, não são qualidades, né? São duas características, dois traços próprios do homem mau, perverso, filho do diabo. Primeira que eu queria chamar a atenção de vocês é essa aqui, ó. E são duas palavras que eu acho que vocês vão aprender, são palavras novas. Então pegue o seu caderno para enriquecer o seu vocabulário. São palavras novas. Primeira característica que nós vemos aqui é que o homem de Belial, ele é dissimulado. Nossa, que palavra grande. Dissimulado. Anotou aí? Eu vou explicar para vocês o que é dissimulado. O que é alguém dissimulado? É alguém falso. É alguém que engana. É alguém que sabe que está fazendo mal e mesmo assim ele engana. Ele dá sorrisinhos. Olha só aqui, ó. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Ele está ali, ó, chamando para fazer coisas más. E ele sabe que aquilo são coisas más. Essa pessoa dissimulada, ela engana, ela tem esses propósitos no seu coração. Ela com sutileza. Não é esse diabo que pintam aí na internet, aquele diabo. Não. É aquela que vem e fala ao ouvido, e vem enganando, e faz um convite que aparentemente é bom. É que nem aquele seu amigo que sabe que utilizar drogas, por exemplo, é ruim. Eles falam: vamos lá naquela rodinha de amigos. A gente vai lá consumir uma droga, mas você não precisa fazer isso. Eu sei que você é crente. O que ele está fazendo? Ele está tentando te enganar. Por quê? Porque ele quer ver você lá naquela rodinha fazendo o que eles fazem. Ele é um dissimulado, enganador. Por fora tem uma aparência, mas por dentro é aquela coisa feia, aquela intenção feia, aquela perversidade ou perversidão. Esse é o dissimulado. Olha só essa ideia lá em 2 Coríntios 11:15. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura. 2 Coríntios 11, versículo 15. Olha como é o dissimulado. Aqui está falando de Satanás, né? 2 Coríntios 11:15 diz assim, olha só: não é muito, pois que os seus ministros... versículo 14, na minha outra Bíblia estava no 15. E não é maravilha, não é surpresa, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que significa esse versículo?
Quer dizer que Satanás se disfarça de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E aqui, o que está falando? Está falando de falsos mestres. Falando de pessoas que colocam uma capa. Eu sou o pastor da igreja. E começa a falar coisas bonitas. Começa a falar da Bíblia. E o que você acha? A pessoa é crente, dá para confiar. Mas essa pessoa é um dissimulado. Por quê? Porque ele está querendo enganar. Está fazendo isso tal como Satanás faz. Porque Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha só o 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros do diabo, esses falsos mestres, são ministros do diabo, agem a comando, a trabalho do diabo. Os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. São pessoas que, perversos, são homens de Belial, filhos do diabo. E você, quer ser filho de Deus ou filho do diabo? Pois se você for dissimulado, tiver esse jeitinho de enganar as pessoas, agir por fora de um jeito e por dentro pensar de outro, nutrir rancores. Na igreja você é de um jeito, olha só como é que eu ajo dissimulado. Na igreja eu não falo palavrão, na igreja eu me comporto, na igreja eu não falo acerca das minhas ideias, na igreja eu sou todo comportado. Mas quando eu vou para a escola, quando eu me reúno com os amigos, quando eu ouço músicas, eu ouço funk, eu falo palavrão com os meus amigos. O que eu faço? Eu faço tudo isso. Isso é próprio do dissimulado, do falso, do hipócrita que vive. Está mostrando para a igreja que ele é todo santinho, mas na verdade não é. Pois é, Satanás se disfarça assim, e pessoas assim vão ter um final muito triste que nós vamos ver daqui a pouco. Mas existe uma outra característica, um outro traço do homem de Belial, o homem perverso, o filho do diabo, que copia o seu pai, copia o diabo. Anote aí, porque é uma palavra nova para vocês. Você já anotou dissimulado? Enriqueça o seu vocabulário. Vocês precisam de vocabulário para poder entender a Bíblia, para poder escrever bem, para poder se comunicar bem. O mundo só quer emburrecer vocês, essa é a verdade. Só quer que vocês sejam burros, que vocês não entendam de nada, não tenham vocabulário pobre, não saibam se comunicar. O mundo quer isso. Deus quer que vocês se esforcem e avancem em conhecimento. E esse conhecimento também inclui ter um bom vocabulário. Olha só. Nossa, pastor Isaac, que palavra é essa? Maquiavélico. Além de dissimulado, o homem de Belial é maquiavélico. O que significa maquiavélico? Maquiavélico é uma palavra derivada de um filósofo, Nicolau Maquiavel. Maquiavel sem o... Aqui, ó. Maquiavel. Mas por que então? Será que esse Maquiavel era tão mal assim? Não é que era tão mal. Porque uma das suas teorias era de uma sociedade sem moral. Uma das suas teorias era uma sociedade caótica, sem moral. E o que acontece com uma sociedade se ela não tem moral nenhuma? Se não existe certo e errado, o que acontece? Cada um faz o que quer. E a palavra maquiavélico traz a ideia, significa aquela pessoa que trama, que maquina, que vai fazendo planos para fazer o mal. A pessoa que gasta tempo planejando como fazer o mal. Já viram pessoas assim? Você é assim? Eu acho que você pelo menos já conheceu uma pessoa assim, que fica pensando, como eu vou me vingar? Como eu posso fazer mal àquela pessoa? E vai,
tramando, planejando, maquinando o mal na sua mente. Olha só, volta lá para Provérbios e você vai ver essa ideia aí, lá no versículo 14. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Anda semeando contendas. Lá na segunda carta ao João, do apóstolo João, diz que os filhos do diabo são conhecidos por essa característica. Olha só aí, não é 2 João, 1 João 3,10. Abra a Bíblia aí, 1 João 3,10. Quero chamar a atenção de vocês para essa característica que ele fala aqui em Provérbios. Provérbios está falando, ó, ele é maquiavélico, ele planeja o mal. Mas existe algo muito forte aqui, que é semear contenda. Quem faz isso? João vai falar. Olha só, 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem é essas pessoas que não amam os irmãos? São pessoas que gostam de fazer contendas. Tudo está conectado, tudo se encaixa. O homem de Belial, ele que fica planejando. Quando você fala para alguém, fala assim, ó, eu acho que fulano falou mal de você. Falou. Isso é semear contendas, semear brigas entre as pessoas. Eu vou colocar aquela pessoa contra aquela, porque ela vai ser só minha amiga, e fica, planejando o mal. Isso é próprio dos filhos do diabo. Você faz o que é próprio do diabo? Se você faz, provavelmente você ainda é um filho do diabo. Muito grave isso, muito grave. Mas, como eu disse para vocês, existe um desfecho para o homem de Belial. O homem de Belial, às vezes, acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas antes de eu falar do desfecho, falar do futuro, do fim do homem de Belial, abra a Bíblia aí em 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3 vai falar do diabo como maquiavélico. 2 Coríntios 11:3. Veja só. Mas temo que, assim como a serpente, quem era a serpente? O diabo. Enganou Eva com a sua astúcia. Olha só, o diabo planejou aquele momento. O diabo foi lá e enganou. O que ele disse para Eva? Deus disse isso? Não, isso não é verdade. Semeou ali o pecado e Eva foi lá e pecou, e o seu marido Adão também pecou. Tudo isso por causa do perfil maquiavélico do diabo, e quem serve o Satanás tem esse perfil também. Mas, olha só, uma palavra para nós que somos justos, para nós que somos filhos de Deus, tem uma palavra de consolo. Versículo 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Eu sou filho de Deus. Eu sei que um dia o mal vai ser exterminado do mundo. Eu sei que um dia o homem de Belial, a destruição dele virá repentinamente. Eu não sei quando. Alguns homens maus hoje sofrem as consequências das suas maldades, logo na sua vida. Outros passam a vida inteira sendo maus e nada lhes acontece. Mas eu sei que um dia a destruição plena do mal vai acontecer, quando Jesus vier reinar, e eu tenho essa esperança no meu coração. Tenho essa esperança, essa certeza de que um dia o homem de Belial não existirá mais. Os filhos do diabo não estarão mais aqui para nos perseguir, nos humilhar, para transformar ou enfeiar, vamos dizer assim, enfeiar o mundo. Um dia isso vai acabar. E o próprio Satanás um dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser
punido por toda a eternidade, por todas as maldades que fez, por sua rebeldia contra Deus e tudo mais. Esse dia vai chegar, é certeza que esse dia vai chegar. Então eu vivo com essa esperança. Já vocês que estão me ouvindo, se você é filho de Belial, se você é homem ou mulher de Belial, filho ou filha do diabo, saiba disso também, que um dia o mal, a conta do mal vai ser paga, e é você que vai pagar, é você que vai pagar a conta do mal que você fizer, e essa conta, ela é infinita. Mas pastor, eu não sei, agora eu não sei como eu posso fazer para pagar essa conta, como eu posso me tornar filho de Deus. Alguém pagou a conta dos pecados daqueles que creem. Alguém pagou a minha conta, porque a minha conta também era eterna. Um dia eu fui filho do diabo, mas por meio da fé em Jesus, a minha conta, a conta do mal que eu fiz, foi paga por Jesus. Jesus pagou na cruz a conta, o salário do mal que eu fiz. Não do que ele fez, porque ele não pecou, mas eu que era filho do diabo, agora sou filho de Deus. Por quê? Porque criei no Filho de Deus. Me tornei filho, servo do Senhor Deus, porque criei no Filho legítimo de Deus, que é o Senhor Jesus. Você pode crer nele agora, não deixe para mais tarde. Creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Viva de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. E aí você poderá ser chamado filho de Deus. O Evangelho de João vai dizer: a todos quanto receberam Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, versículo. Quase esquecendo do versículo. O versículo eu já mencionei aqui para vocês, mas não pus na tela. É um versículo grande, mas vocês têm capacidade para decorar. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre Satanás e as pessoas que agem como Satanás. Nos vemos semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.